No dia 28 de maio de 2021, a Unicef, junto ao Fundo da População das Nações Unidas, publicou um relatório intitulado Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos. Aliás, no mês passado, as buscas nas redes sociais pelas palavras pobreza menstrual aumentaram de maneira muito significativa. Então eu pensei que seria interessante trazer essa discussão, e aí eu tô gravando isso na quinta-feira, sendo que amanhã, sexta-feira, esse vídeo vai ao ar. E é o que hoje? Feriado. E tem o que? Vizinhos aqui gritando, acho que eles estão jogando bola, não entendo. Eles são um mistério pra mim. Oi, meu bem, tudo bem? Então, como eu estava falando antes da vinheta e antes de eu me distrair aqui com o barulho dos vizinhos e o meu desconforto com isso, existem duas visões diferentes sobre menstruação na nossa sociedade que trazem ou revelam desigualdades que não são apenas culturais, elas são também políticas e econômicas. Mesmo sendo um fenômeno biológico universal, a menstruação traz uma série de interpretações culturais. Para nós ocidentais do século XXI, uma hora depois. Para nós ocidentais do século XXI, pessoas que se acreditam modernas, parece óbvio acreditar na ciência e na medicina quando elas relacionam a ausência de menstruação com gravidez. A gente sabe como é que funciona biologicamente para haver uma gravidez. Mas outras culturas podem ter interpretações diferentes. Por exemplo, os trobriandeses, que foram pesquisados por Bronisław Malinowski, que eu já mencionei aqui no vídeo sobre antropologia, sobre a origem da antropologia, até reconheciam uma relação entre a ausência de menstruação e a gravidez. Porém, a explicação era de que o sangue menstrual fluía para a cabeça das mulheres, onde os espíritos Baloma, que são espíritos dos ancestrais femininos responsáveis por deixar uma mulher grávida, apareciam para essas mulheres em sonho para anunciar a gravidez, e aí a mulher trobriandesa espera mais uns 3 meses para ver se a menstruação continua suspensa e se essa gravidez realmente se instalou ali através do espírito Baloma. Na cultura trobriandesa, isso faz total sentido, porque se acredita que a gravidez é uma obra exclusivamente feminina e que o homem não tem nenhuma participação nela. Já os Dobu acreditavam que era o sêmen do homem que coagulava o sangue menstrual para gerar o feto e a gravidez. Essas crenças podem parecer muito loucas aos nossos olhos, mas são explicações de mundo, de fenômenos que são naturais, dadas por diferentes culturas. Tem uma infinidade de outros exemplos, mas eu não vou me estender nisso aqui. Não nesse vídeo. Se você quiser mais histórias especificamente sobre isso, eu posso trazer num outro vídeo. Comenta aqui embaixo para eu saber. Eu comecei falando sobre o relatório divulgado esse ano pela Unicef e pelo Fundo da População das Nações Unidas, falando sobre a situação de várias mulheres no Brasil a respeito da menstruação e da pobreza menstrual. Tanto que nas redes sociais pipocaram posts no mês passado, de maio de 2021, para se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, sobre pobreza menstrual. Enquanto a gente tem, de um lado, mulheres que precisam usar papel, algodão, pedaços de roupa velha para conter o sangue menstrual e ele não sujar a roupa delas, de outro nós temos várias mulheres, e como amanhã, dia 5 de junho, é Dia Mundial do Meio Ambiente, então faz sentido falar sobre isso, temos várias mulheres falando de ecologia menstrual, de uso de coletores, ou absorventes de pano, absorventes com tecnologias para coletar o sangue menstrual sem os químicos que existem nos absorventes descartáveis, para não gerar mais lixo para o nosso planeta. Então essa é toda uma discussão que ela tem um viés cultural, mas ela também tem um viés social e econômico muito importantes. A gente tem dois recortes, aliás, não são apenas dois, mas eu estou colocando os dois extremos aqui, de mulheres que estão militando, mulheres como eu, né?
que tem esse privilégio de poder militar sobre o uso de coletores, de calcinhas menstruais, de absorventes de pano, de tecido, né, que são tecnológicos, que não são como os tecidos que se usavam antigamente. E do outro lado nós temos mulheres que vivem em situação de rua ou numa pobreza tal que elas não têm como arcar com o preço de um pacote de absorvente ou 2 pacotes de absorvente por mês. Essa diferença de acessos é econômica e é política. Também é econômica e política a discussão se os absorventes deveriam ou não ser distribuídos gratuitamente, como já acontece com a camisinha, sendo que o absorvente é um item de necessidade para as pessoas que menstruam, enquanto a camisinha não necessariamente. Aliás, nem é não necessariamente, a camisinha não é um item de necessidade, né? Mas, enfim, a gente sabe que é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas se a gente for pesar, o absorvente também é importante, talvez um pouco mais importante para algumas coisas. Então por que não? Sabe? Isso é uma discussão que existe na sociedade. Existem outras discussões acerca do sangue menstrual que são culturais. Deus. 2 horas depois. Como, por exemplo, a discussão sobre o uso de coletores descartáveis que permitem o ato sexual sem que se tenha contato com o sangue. E que coisa mais cultural do que o nojo? O nojo é uma expressão puramente cultural, né? Cada cultura, cada sociedade, cada grupo social vai eleger, não conscientemente necessariamente, né? Mas vai eleger algumas substâncias que são consideradas nojentas ou, para usar termos antropológicos, simbolicamente perigosas. E aqui eu estou usando a noção de pureza e perigo da Mary Douglas para a gente pensar essa questão do nojo que se tem do sangue menstrual. Inclusive, uma coisa que se combate muito ao falar do uso de coletores é: ai, mas eu vou ter que botar a mão, e aí as pessoas falam: mas é seu sangue, enfim. Toda uma discussão a respeito disso também. Também é uma interpretação cultural a ideia de que se a mulher sujar a sua roupa com seu sangue menstrual, mesmo que seja um pouquinho, isso traz uma falta de dignidade para ela. Que coisa indigna uma mulher que suja sua roupa com o sangue menstrual, tá ali vazando sem parar e sem ela ter controle, né? Que interpretação mais cultural do que essa? Porque afinal é um valor subjetivo que está sendo colocado sobre um fenômeno biológico natural que praticamente todas as mulheres cis passam, experimentam. Sua roupa estar suja pode ser incômodo para você, mas é necessariamente algo que vai te deixar indigna. Entende como é pesado? Em alguns grupos culturais, o próprio menstruar é um tabu a ponto de você ter que esconder de outras pessoas que você está menstruada. Saberem que você está menstruada já é uma coisa ruim, né? E é parte da nossa natureza, é parte do ciclo da vida. Então, por que isso é um tabu tão grande? Isso é a cultura que coloca essas interpretações em torno de algo que é biológico. A cultura interfere no plano biológico. Já falamos sobre isso aqui no canal, dá uma olhadinha no card aqui para relembrar o conceito de cultura. Então, a menstruação é um fato social, um fato cultural, além de biológico. Mesmo hoje, no século XXI, nós temos uma série de tabus, de impedimentos, de condutas e de crenças associadas à menstruação. Eu não sei se esse vídeo vai ficar do jeito que eu tô imaginando, porque foram muitas interrupções por causa do barulho do futebol vizinho aqui. Mas enfim, eu queria deixar essa semente de reflexão aqui, tanto sobre como que tem um recorte econômico e político nas discussões de menstruação ecológica e como que a gente ainda tem tanto a avançar politicamente e socialmente também, né? Porque nós temos mulheres que elas perdem escola, não podem sair para trabalhar porque elas não têm como lidar com o sangue menstrual no período menstrual. Elas não têm absorventes que deixem elas seguras. É uma questão de saúde pública também. Então, por que não incluir na cesta básica um pacote de absorvente? Por que absorventes não são distribuídos em postos de saúde gratuitamente como são as camisinhas? São discussões que
que estão acontecendo nesse momento na sociedade. Se você não sabia, agora você está sabendo. Inclusive, quando eu coloquei algumas imagens aqui nesse vídeo, na tela, elas estavam com as referências dos arrobas do Instagram, de onde elas foram retiradas. Pega esses arrobas e dá uma olhada nesses perfis, porque eles discutem especificamente a pobreza menstrual. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é interessante você buscar essas fontes. Esse é meu recadinho de hoje. Muito obrigada por assistir. Um beijinho. Até a próxima. Tchau. Cansa. Sério. Parecem gritos tribais, assim mesmo. Alguém me explica nos comentários? Porque realmente não entendo.